Vamos nos colocar de pé nesse momento e vamos pedir a bênção de Deus sobre a ministração da palavra de Deus e já proceder à leitura do texto sagrado. Curva sua cabeça por um instante, vamos falar com o nosso Deus e Pai. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome por este dia que o Senhor nos concede, que inicia uma nova semana. É um dia especial para nós, ó Pai, é o dia do Senhor. E por isso, ó Deus, queremos consagrá-lo, mesmo nesse tempo chuvoso, a estar no Teu lugar santo, junto com o Teu povo, separado por Ti mesmo, para Te adorar como povo da aliança. Nós Te pedimos, ó Pai, que assim como temos Te louvado, falado ao Teu coração com os nossos louvores, com as nossas ofertas, com as nossas orações, com a leitura santa da Tua palavra, o Senhor, nesse momento, por misericórdia e graça, ministre ao nosso coração e fale, ó Deus, a Tua palavra, que mesmo a cada um de nós separaste nesta manhã. Fala conosco, Senhor, e nós Te daremos ao fim deste culto toda honra, glória e louvor, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. E na sequência que temos desenvolvido ao longo desses últimos meses, vamos ler a partir do verso 8, Atos 19, 8. Atos 19, 8. Talvez o melhor título para essa mensagem desta manhã é O Poder Está na Palavra. E os irmãos verão como isso fica muito claro no texto e na exposição que será feita. Diz assim a palavra de Deus em Atos 19, a partir do verso 8 em diante. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os moradores e habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos do apóstolo Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E então o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, e veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia,
considerando que depois de haver estado ali, importa-me ver também a Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Podemos sentar, irmãos. Queridos irmãos, em 42 anos de vida cristã e 35 anos de ministério, eu já vi muitas ondas e novidades, inclusive aquelas de pretensas manifestações do Espírito Santo. Eu vi, por exemplo, presencialmente, não que alguém me falou, filas imensas de pessoas buscando ser batizadas com o Espírito Santo e buscando falar em línguas pela imposição de mãos de missionários americanos que estavam aqui na cidade. Fui convidado, em alguns momentos vi vigílias de oração em um determinado monte próximo de João Pessoa, onde as pessoas diziam ver luzes verdes fluorescentes, que segundo elas eram um rastro de anjos, quando desciam para aquele monte e tocavam nas pessoas. Eu vi durante uma época, numa outra igreja que pastoreei aqui, o alvoroço de pessoas que apareciam supostamente com dentes de ouro nas bocas das pessoas que supostamente eram as mais espirituais. Isso significava para elas e para muitos sinal da bênção de Deus sobre elas. Eu vi mais recentemente pessoas rodando edifícios públicos e religiosos, aqui mesmo em João Pessoa, onde supostamente estariam entronizados demônios territoriais. A lista aqui seria interminável, irmãos. Eu contaria para os irmãos várias dessas experiências. Sabe, apesar de dizer isso, eu creio, e não poderia deixar de crer, no Espírito Santo. Eu creio, e não poderia deixar de crer, no poder do Espírito Santo. Eu creio que Ele capacita a nós, os crentes. Eu creio que Ele concede dons aos crentes para o serviço ministerial. Eu creio que Ele gera em nós, porque habita em nós, o fruto do Espírito Santo, de tal maneira que podemos ter o nosso caráter moldado para ser um caráter semelhante ao caráter de Cristo, e assim sermos santos como Cristo é santo. Mas uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. E nós podemos, como crentes, e temos um critério objetivo para diferenciar o que é verdadeiramente espiritual, vindo do Espírito Santo, e o que pode ser explicado de diversas outras maneiras, inclusive com manipulações emocionais, intencionais ou não, de pessoas, de líderes, de grupos, em situações como essas. A nossa regra de fé e prática é a palavra. E a palavra nos dá um critério objetivo para julgar as experiências. A experiência é legítima para quem passa por ela. E muitas vezes as pessoas querem que a experiência pessoal se torne regra geral para todos. Mas eu vi, pastor, eu ouvi, pastor, eu passei por isso, pastor. E quem vai dizer àquela pessoa que ela não viu, que ela não ouviu, que ela não passou por isso? Se ela tem tanta convicção a partir daquilo que ela experimentou. Chega a ser até mesmo afrontoso para a pessoa, se você questionar isso. Mas se você, seja em relação às suas próprias experiências, ou a experiência de outras, confrontar essa experiência com a palavra de Deus, você verá ali critérios objetivos que lhe permitiriam não julgar a pessoa, mas julgar as experiências espirituais de cada um de nós. Esse texto de Atos, capítulo 19, talvez seja um dos textos que eu considero, para usar um termo mais comum hoje nos dias, mais bizarro, mas ao mesmo tempo mais instrutivo. Você encontra, por exemplo, alguém que leva roupas do apóstolo para lugares onde pessoas estão enfermas e as enfermidades só com a presença da roupa do apóstolo Paulo fogem das pessoas. Você vê espíritos demoníacos reais, não são apenas estados psicóticos, surtos psicóticos, mas espíritos malignos, é assim que a palavra descreve, que se submetem a Paulo pela palavra e pregação do Evangelho, mas não se submetem a outros que, achando que o nome de Jesus é uma senha, tipo abracadabra, Shazam, eu tenho a força,
eles não reconhecem o poder daquele que está ministrando libertação. Por isso eu acho esse texto extremamente bizarro, é peculiar, você não encontra situações como essa com muita naturalidade, mesmo no livro de Atos, que é um período específico da história do reino de Deus, da história da redenção, em que há uma série de manifestações sobrenaturais. É um dos momentos onde o Espírito de Deus certamente está agindo de maneira mais sobrenatural, assim como no ministério de Jesus, na época do Êxodo. Mas mesmo no livro de Atos, que é descritivo e que tem toda essa riqueza de experiências e descrições desse tipo, esse texto é particularmente um dos mais instrutivos para nós. Se você voltar os seus olhos para esse texto, você vai compreender porque eu afirmo que, ao mesmo tempo que ele é bizarro, ele é instrutivo. E quando eu falo bizarro, não é no sentido derrogatório, no sentido ruim, é porque é bizarro no sentido de não ser comum. Veja, Paulo já tinha passado por Éfeso. Você lembra no final da segunda viagem missionária de Paulo, ali por volta do capítulo 18, verso 18 a 22, Paulo já tinha, no final da sua segunda viagem missionária, estado ali em Éfeso. Éfeso fica na Ásia Menor, é uma daquelas 7 cidades que são descritas como igrejas do livro de Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3, 1 e 2. Aqueles irmãos que foram sendo convertidos ali em Éfeso, no entanto, não estavam diretamente sob os cuidados espirituais de Paulo. Um casal havia vindo de Roma, Áquila e Priscila, e foram deixados ali no final da segunda viagem missionária de Paulo, enquanto Paulo continuava o final da sua viagem até chegar a Jerusalém e a sua base missionária, que era Antioquia da Síria. Quando então agora, na sua terceira viagem missionária, por volta do ano 52 depois de Cristo, Paulo repete o mesmo trajeto da segunda viagem missionária. Ele entra pela Galácia, passa pela Frígia, ele confirma os discípulos. Era um costume de Paulo pregar numa igreja, evangelizar, convertidos ali aparecerem, e numa outra viagem ele ir confirmar, discipular, reforçar a pregação da palavra. Depois de confirmar esses discípulos onde ele já tinha passado na primeira e na segunda viagem, ele chega de volta a Éfeso. Antes disso ele tinha ido a Corinto, ele tinha cruzado o mar Egeu, chegado naquela península ali da Acaia e da Macedônia, e depois voltado para Éfeso. Ele atravessa de volta, e ali você se lembra que ele já tinha tido, da última vez que eu preguei aqui, os 12 discípulos que conheciam o Senhor, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Paulo então instrui aqueles que eram oriundos de um discipulado de João Batista, ora com eles, impõe a mão sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Está logo no começo desse capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. A partir daquele momento, diz o texto, Lucas descrevendo, que é o autor de Atos, que por cerca de 3 anos, ele fala de 3 meses nesse período específico, mas no cômputo geral, Paulo passa 3 anos investindo a maior parte do tempo do seu ministério, como ele não tinha investido em nenhum outro lugar antes. Explica isso, em grande parte, porque quando você ler a carta, que depois ele vai escrever aos Efésios, quão profunda é aquela carta. Porque Paulo pegou 3 anos de sua vida, coisa que ele não fez em lugar nenhum, e investiu ali para reforçar a fé, instruir, doutrinar, preparar a liderança nessa terceira viagem missionária. Praticamente a terceira viagem missionária é a descrição do ministério de Paulo em Éfeso e a partir de Éfeso em toda a região da Ásia Menor. Ali em Éfeso, aquela cidade que é a terceira na época, maior cidade do império, que alguns calculam ter naquela época de entre 250 a 300 mil habitantes. Ainda hoje, se você vai na Turquia, onde está Éfeso, você vai encontrar um teatro, por exemplo, lá, as ruínas de um teatro, tão grande que caberia 25 mil pessoas naquele teatro. Se conta como degraus, onde as pessoas sentavam, 66 degraus. Era um teatro imenso, uma cidade opulenta, tanto do ponto de vista político, econômico, como social. Ali, naquele lugar, havia também uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da grande deusa Diana dos Efésios, que depois, na próxima exposição, vocês serão apresentados a ela. Ali Paulo desenvolve um ministério completo, irmãos. Ele ali demonstra, de maneira abrangente e equilibrada,
Por que ele era o grande apóstolo? Por que ele era um pastor? Ali ele escreve 2 cartas aos Coríntios. Porque ele era um grande líder espiritual, mentor de jovens pastores. Ali, durante 3 anos, Paulo demonstra toda a amplitude e o equilíbrio e a abrangência do seu ministério. A pergunta, quando eu olho para esse texto, que eu e você devemos fazer, é como foi que Paulo, sendo tudo isso, naquela cidade desafiadora, demonstrou o poder da palavra que ele pregava, que ele ensinava e que ele vivia na prática, a ponto de se tornar o modelo de um homem a quem Deus usa com a palavra poderosa que ele prega. Como Paulo desenvolveu isso? E antes que você diga assim, ok, pastor, eu vou aprender hoje como Paulo desenvolveu esse ministério tão abrangente, mas deixe logo claro, Paulo é Paulo, eu sou eu. Paulo foi único, singular. E além do mais, mesmo que houvesse um segundo, não seria eu, porque eu não sou pastor. Antes que você pense assim, deixe-me dizer, aqui nós encontramos um homem comum sendo usado de maneira incomum por Deus. O incomum, aquilo que eu chamei de bizarro, de extraordinário, é o poder de Deus na vida de Paulo por meio da palavra que ele cria e pregava. Não é ele que é comum, tanto é que ele mesmo em outros textos diz assim, olha, eu sou o pior de todos os pecadores. Eu nem mesmo entendo como eu ajo, coisas que você diria também, porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Paulo mesmo reconhece que é fraco em alguns momentos. Então, ele é, sim, modelo para mim e para você. Certamente, como o apóstolo Paulo, não haverá outro. Mas a cada dia nós somos desafiados a perceber, a partir desse texto, o que acontece quando Deus usa um homem, que pode ser você, uma mulher que pode ser você, quando a palavra em que você crê é não apenas uma teoria, mas uma palavra poderosa. Durante esses 3 primeiros meses, veja aí no verso 8, Paulo começa esse ministério frequentando, como de costume, a sinagoga. Ele sempre ia começando pela sinagoga. Ali diz o texto que ele falava ousadamente, ou com intrepidez, com coragem, e fazia isso de 2 maneiras. Ele dissertava, pregava, proclamava, expunha a palavra, e ele persuadia, através de uma maneira dialógica, mais ou menos como a gente faz na escola bíblica dominical, ou deveria fazer quando alguém faz perguntas, responde e há um debate sobre isso. Esse comportamento missionário de Paulo é muito comum e, como nós já vimos antes, vivenciado em outros lugares por onde ele passou, a reação a esse tipo de ação de Paulo vem logo, porque diz o verso 9, que à medida em que ele dissuadia, ou melhor, persuadia, dissertava, falava ousadamente na sinagoga durante aqueles 3 primeiros meses, o que começou de maneira um tanto quanto tranquila e pacífica, logo no verso 9, diz que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. As 2 palavras usadas aqui por Lucas, empedernidos e descrentes, podem ser traduzidas melhor por teimosos e desobedientes, como indicam os termos gregos. Ou seja, o comportamento descrito de falar mal do caminho, como a fé era conhecida nos primeiros anos da igreja primitiva, demonstravam que eles tinham não apenas uma dificuldade de compreender o Evangelho, não era uma questão de não alcançar, era uma questão de alcançar sim, compreender sim, entender sim, mas ter uma atitude teimosa de resistência e deliberada de desobediência. Eles claramente estavam rejeitando a mensagem de Paulo. E a reação paulina à oposição aqui é típica, ele faz isso em outros lugares. Desde a primeira viagem, quando ele pregava a grupos, especialmente as sinagogas, e as pessoas rejeitavam a mensagem, questionavam a mensagem, Paulo não perdia tempo com elas, irmãos. Em Antioquia da Pisídia, na primeira viagem, ele demorou só 2 semanas, 2 sábados.
E já no segundo sábado, quando houve esse tipo de resistência, diz o texto que ele bateu os pés, como era costume, dizendo assim: já não estou mais responsabilizado por vocês, o sangue está sobre a cabeça de vocês e não o meu, vocês já conhecem o que tinham que conhecer, rejeitaram porque quiseram, agora eu vou para os gentios. Paulo faz a mesma coisa, só que aqui já havia convertidos. Se você prestar atenção, diz o texto que Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos. Ou seja, ao mesmo tempo que havia resistência, já havia um grupo de discípulos. E a esses discípulos, Paulo foi e alugou durante 8 horas, ou alguns dizem 10 horas diárias, de segunda a sexta, ou talvez de domingo a sexta, já que, como judeus, ele provavelmente no sábado não fazia isso, uma escola de filosofia de um homem chamado Tirano. Os comentaristas não são unânimes em entender quem é esse Tirano. Alguns acham que ele era um mestre de oratória, de retórica, outros de filosofia, e ali ele usava durante as primeiras horas do dia aquela escola e tinha um tempo ocioso. E naquele hall, um salão, Paulo aproveitava o restante das horas, alguns dizem de 10 horas da manhã até as 6 horas da noite, quando a luz do sol se esvaía, para discipular, para treinar. O termo que é dito aqui, que ele discorria diariamente na escola de Tirano, é o termo grego dialogamenos, que significa aquele que dialoga, que responde a questões que são colocadas, aquele que esclarece diante de dúvidas que são postas, aquele que realmente nós poderíamos chamar de um processo dialógico, discipulativo ou discipulador. Veja que ele pregava em algum momento e discipulava em outro, e isso completava pregação e discipulado como aquilo que Paulo ofereceu, e diz o texto, por mais de 2 anos na escola de Tirano aos seus discípulos. Ao mesmo tempo, no verso 11, para mostrar que Paulo era alguém usado completamente por Deus, ele não ficava apenas no ensino, mas diz o texto que Deus, verso 11, pelas mãos do apóstolo Paulo, fazia milagres extraordinários. E por que eles eram milagres? E ainda tem o adjetivo de serem extraordinários, porque todo milagre é extraordinário. O ordinário é a providência, o extraordinário é o milagre. Por que Lucas faz questão de enfatizar isso? Justamente pelo fato de que eram, de fato, milagres únicos, originais, coisas que poucas vezes se viu na história da igreja. Por quê? Diz o texto que as pessoas levavam peças de roupa, lenços e aventais de Paulo para pessoas enfermas que estavam nas suas casas, nos seus lugares. E o texto diz no versículo 12, Lucas escrevendo, que essas enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E é justamente aqui que um homem que ensina, que discipula, que prega, e ao mesmo tempo que é usado por Deus para fazer milagres extraordinários, começa a chamar a atenção daqueles que estavam vendo na cidade de Éfeso tudo o que estava acontecendo. E aqui acontece talvez o aspecto mais inusitado ainda do texto. No versículo 13, Lucas descreve que diante daquilo que alguns judeus, que eram exorcistas ambulantes, viam acontecer por intermédio de Paulo, eles que eram 7 irmãos, filhos de um tal de Seva, sumo sacerdote, tentaram fazer o mesmo e repetir a coisa. Eles viam Paulo fazendo e eles viram que funcionaram e então resolveram fazer, mas viram que não funcionava. Eles tentaram então invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas com espíritos malignos. E a maneira como eles fazem chega a ser ridícula, porque, veja, quando Paulo e qualquer homem de Deus, e qualquer apóstolo, e até mesmo no dia de hoje, é levado por Deus a fazer algo em nome da autoridade que o comissiona, eu digo assim: em nome de Jesus, levanta e anda, em nome de Jesus, fique curado, em nome de Jesus, saia deste homem. Os apóstolos faziam assim, só que não fazia isso era Jesus, porque ele era o próprio Jesus. Mas veja como é que eles tentam repetir Paulo da maneira mais ridícula possível. Ele diz assim: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Eu não prego,
Eu não creio, mas Paulo prega. E se com ele funciona, então vai funcionar agora. Em nome do Jesus que Paulo prega, saia. O demônio que era demônio, mas não era bobo, ou os demônios que eram demônios, mas não eram bobos, simplesmente disseram aquilo que qualquer um dizia: olha, é o seguinte, Paulo eu conheço, ele já me expulsou várias vezes de vários corpos. Provavelmente nesse período de 2 anos isso aconteceu com certa frequência. Jesus eu conheço mais ainda, ele é o Senhor. Agora vocês não conhecem não. E aí acontece uma coisa que torna o episódio até mesmo cômico, se não fosse trágico. Porque o espírito maligno, de maneira violenta, de maneira desastrosa para eles, toma aquele homem. No verso 16, diz que o possesso do espírito maligno saltou sobre eles e desceu a pancada, subjugando a todos, de tal maneira prevalecendo contra eles, que eles saíram correndo desnudos e feridos, fugindo daquela casa. Eu não sei se você encontra um outro texto que descreve isso. Eu acho que não. Eu não me recordo de nenhum texto da Bíblia que descreve esse episódio. E aí eu fico perguntando por que é que esse texto está aqui. Veja, uma coisa tão maravilhosa dizer, e Deus usava Paulo com milagres extraordinários, falando do ministério de ensino, de pregação dele, de como a palavra de Deus prevalecia e todos na Ásia viriam a conhecer, e de repente colocam esse episódio. Eu só acredito que é para estabelecer um contraste, para dizer, há coisas que acontecem e que você vai ver, que serão ditas como coisas espirituais, e são. Mas há coisas que tentam imitar as coisas espirituais e não são. Que o nome de Jesus não é uma regrazinha, um Shazam, um abacadabra, eu tenho a força, não. Que o nome de Jesus não é uma senha que você pode usar indistintamente, sem conhecê-lo como Senhor da sua vida. Eu só posso entender que ele está estabelecendo aqui uma espécie de contraste, de tal maneira que mesmo quando Lucas descreve essa manipulação grosseira e enganosa do nome do seu filho, do Filho de Deus, Deus transforma isso e promove isso para a sua glória. Tanto é que a partir do verso 17, que é o núcleo do que eu gostaria de ministrar aos irmãos hoje, Lucas dá detalhes a partir das reações significativas e dos desdobramentos importantes que acontecem a partir desses 2 episódios. Um legítimo, real e autêntico, outro falsificado, fake, que aqueles homens que não conheciam a Jesus queriam fazer. Veja quais são as reações, são 5. Primeiramente, diante daqueles episódios ali, daqueles fatos, houve uma reação de temor a Deus, que nós podemos compreender como uma reação de respeito e reverência a Deus. Veja, isso era justamente o que aqueles 7 picaretas não tiveram quando usaram o nome de Deus de maneira indevida. Porque diz o texto que na medida em que, segundo Lucas, chegou este fato, veja aí o verso 17, ao conhecimento de todos, o que aconteceu? Veio temor sobre todos eles. A palavra temor aqui é a palavra genérica, phobos, que significa medo, mas também pode, no contexto aqui, ser traduzido por reverência, por respeito, de tal maneira que aquilo que tinha acontecido era algo que produzia mais respeito pelo nome de Deus na cidade de Éfeso. Tanto é que o verbo que é usado aqui para dizer que veio o temor, essa palavra veio aqui não é veio, é caiu, é piptou, significa caiu, ou seja, algo que veio de Deus. As pessoas caíram em si e disseram, eita, tem Deus aqui, Deus precisa ser respeitado, o nome de Jesus precisa ser respeitado. Ou seja, a primeira reação foi uma reação de temor a Deus, ou seja, de mais respeito e reverência para Deus. A segunda reação é que o nome do Senhor Jesus foi engrandecido. Veja o texto. Na medida em que, segundo Lucas, além de vir temor sobre todos eles, o nome de Jesus era engrandecido. A palavra aqui é emegaleneto, significa algo que é grande, acrescido, uma lupa
é colocada e o nome sobressai, significando algo de grande estima, de grande valor. Se as pessoas que criam e davam valor ao nome de Deus, o nome do Senhor Jesus, aqueles que não criam passaram a ter temor, aqueles que criam passavam a crer mais ainda, aqueles que não valorizavam passaram a valorizar, aqueles que valorizavam passavam a valorizar mais ainda, aqueles que não estimavam passaram a estimar, e aqueles que estimavam passaram a estimar ainda mais. Houve um produto de convencimento geral de que Deus estava presente, e houve um produto de conhecimento específico daqueles que já sabiam disso, mas precisavam ter a sua lupa espiritual acrescida. Terceira reação, houve um arrependimento verdadeiro de muitos e uma transformação real de vidas. Observe como no verso 18 a 20 isso é descrito. Diz assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras, as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, e a palavra aqui é farmaqueia, de onde vem a ideia de farmácia, farmacêutica, mas naquela época significava artes ocultas. É por isso que Elimas, o mágico, é chamado assim. Ele é chamado de farmaqueu, aquele que faz ilusionismos, mas faz ilusionismos não porque usa as mãos para enganar os olhos, mas porque tem ligações com o oculto. Então, muitos dos que haviam praticado o ocultismo, poderíamos traduzir assim, reunindo os seus livros de mágica, de magia, queimaram diante de todos, e a soma foi de 50 mil denários. E isso, irmãos, no coração da cidade de Éfeso, e como nós vamos ver depois, causou um problema seríssimo, porque muitos daqueles que assim fizeram estavam ligados ao culto de Diana dos Efésios, que era a grande deusa da cidade, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, o que houve aqui foi um verdadeiro arrependimento e uma transformação de vidas. Não era gente que no oculto, como Nicodemos foi com Jesus em João capítulo 3, procurou Jesus, mas gente que claramente procurou Jesus e claramente se arrependeu, e às vistas de todos queimou os livros, rejeitando e renunciando à sua vida antiga para uma nova vida em Cristo. Em quarto lugar, Lucas também descreve que aquilo que aconteceu quando Deus usa um homem cuja palavra é poderosa, é algo que transcende as barreiras daquele local onde ele está. Numa época em que não havia redes sociais, em que não havia a coisa online, que você faz algo aqui, como eu estou pregando aqui, e pessoas no mundo todo podem estar assistindo ao mesmo tempo, de maneira síncrona. Naquela época, diz o texto, que assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia, e como nós vamos ver, chegou a ponto de que toda a Ásia conheceu do Evangelho de Paulo. Observe que a palavra do Senhor, aqui os dois verbos são muito interessantes. Ela tanto crescia, ou seja, se expandia, como também ela prevalecia poderosamente, isto é, ela superava, ela vencia, ela ultrapassava todos aqueles sistemas religiosos, místicos, filosóficos. Ela se mostrava como a melhor alternativa espiritual, como aquilo que fazia com que todas as outras fossem tidas como algo sem importância. Ela superava perseguições, ela demonstrava a superioridade da verdade bíblica sobre as superstições pagãs, ela mostrava que o poder da palavra de Deus, por meio de um homem como Paulo, era capaz de transformar vidas, famílias, sociedades, onde quer que ela chegasse. Isso porque um homem foi usado poderosamente por Deus. E, em último lugar, nos 2 últimos versículos dessa seção do capítulo 19 que nós lemos, veja como é que Lucas descreve, no versículo 21 e 22, como o apóstolo Paulo era um homem de visão de longo prazo e, ao mesmo tempo, de planejamento ministerial, não apenas para ele, mas para os companheiros ministeriais dele. Ali era o Paulo, líder, visionário, estrategista da missão de Deus e da igreja. O verso 21 diz que, cumpridas estas coisas, ou seja, terminando essa obra, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando que, depois de haver estado ali, importa-me ir também a Roma. Roma era a capital do império. A belíssima expressão que eu vejo aqui nesse texto é:
Paulo resolveu no seu espírito. E espírito está aí com letra minúscula, porque não foi uma revelação do Espírito Santo com letra maiúscula, mas uma consideração, uma análise, um planejamento humano, sim, movido pelo Espírito de Deus, na sintonia que Paulo tinha adquirido com Deus, que ele resolveu analisar e disse assim: olha, cumpri a minha obra aqui, preciso dar uma passada em Macedônia e Acaia, vou a Jerusalém, termino essa terceira viagem, mas o meu objetivo é chegar a Roma. E ele chega a Roma, como nós sabemos, por vias tortuosas, preso, e dá testemunho a toda a guarda pretoriana, aos próprios líderes do império. Aqui é um Paulo visionário, que está vendo Deus fazer as coisas ali naquele lugar onde ele está, mas ao mesmo tempo já está pensando no segundo passo, no terceiro passo, no último passo. E tudo isso porque Deus usa esse homem de maneira poderosa, também como um líder visionário e estrategista da missão de Deus e da igreja. Mas veja que no verso 22 ele completa e termina o texto, diz assim: que tendo enviado a Macedônia, ou seja, na frente dele, para antecedê-lo, 2 daqueles que ali ministravam, que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, inclusive Timóteo vem a ser o sucessor de Paulo posteriormente na igreja de Éfeso, ele permaneceu algum tempo na Ásia, depois de ir, ele foi para Jerusalém e chegou, como nós falamos, a Roma. Aqui é o Paulo, mentor de pastores, estrategista sim da missão de Deus e da igreja, mas não apenas pelo ministério dele, mas pelo ministério de outros, que ele vai mandando para um lugar, trazendo para cá, instruindo de uma forma, designando para uma determinada obra. Veja que homem completo, pelo poder de Deus, é um homem que ensina, que prega, que Deus usa para fazer milagres, é um homem que Deus demonstra que onde ele estiver, ele estará sendo bênção, e pela repercussão do seu ministério, o evangelho será alcançado onde ele não estiver. É um homem, portanto, que Deus usa. Simon Kistemaker, um dos comentaristas do Novo Testamento mais conhecidos, fala sobre isso. Ele diz assim: em Éfeso, na verdade, Paulo abriu uma verdadeira escola de teologia para treinar futuros líderes para o desenvolvimento da igreja na província da Ásia. Ele até conjectura que os estudantes talvez trabalhassem como empregados normais no período da manhã e depois iam à escola de Tirano para instrução religiosa. E aí as longas horas de trabalho e de estudo dão testemunho, segundo Kistemaker, do entusiasmo dos primeiros cristãos, e esse testemunho não ficou perdido no mundo pagão. Só para vocês terem uma ideia, alguns desses homens são citados em outros textos do Novo Testamento como missionários e pastores de outras cidades e de igrejas importantes. Epáfras foi o pastor de Colossos e estava aqui. Foi o pastor de Laodiceia, de Herápolis. Da mesma maneira, ele esteve com Paulo em Roma durante a primeira prisão de Paulo. Ele foi o seu companheiro de algemas, isso está descrito lá em Colossenses 4, 12 a 13. Tíquico, que era natural dessa província da Ásia, foi um colaborador chegado a Paulo. Paulo chega a chamá-lo em Colossenses 4, 7 de meu conservo, meu companheiro de serviço e de ministério fiel. Havia também Trófimo, não estranho os nomes, que era também da Ásia, Filemon, Arquipo, todos eles foram treinados nessa escola de Tirano. Paulo fazia e ensinava como fazer. Paulo era usado com milagres, sinais e prodígios ali naquele lugar, e a repercussão do evangelho chegava a lugares onde ele não estava. Sabe, irmãos, esse foi talvez o período mais extenso em tempo, certamente foi, mas também mais intenso em realizações como em nenhum outro momento das viagens missionárias de Paulo. Foi intenso na amplitude, na abrangência, foi profundo no que Deus fez por intermédio desse homem. E por isso, como eu falei, ele tem muito a nos ensinar quando nós pensamos sobre quando Deus usa um homem cuja palavra é poderosa. Você lembra que no início dessa mensagem eu mencionei as várias novidades e as várias ondas supostamente sobrenaturais que apontavam uma possível ação do Espírito Santo. Mas quando nós olhamos para essa passagem, qual a conclusão que nós chegamos? Que quando Deus usa extraordinariamente alguém,
Ao mesmo tempo, há um equilíbrio ordinário no que a pessoa faz. Essa pessoa comum é usada de maneira extraordinária, mas ela é usada por meios comuns. Ela continua ensinando a palavra e preso ao ensino da palavra. Ela continua discipulando, e ao invés de um ministério personalista, ela divide a liderança, como Paulo dividiu com esses homens. É pregador, mas também ensina e discipula a palavra e os crentes. O que é extraordinário é o que Deus faz. O que é ordinário e comum é tanto a pessoa como os métodos que a pessoa no dia a dia precisa usar. Alguém que quer ter grandes experiências espirituais com Deus não pode desprezar a palavra. Não pode abrir mão da comunhão com os irmãos. Não pode deixar de comer o seu feijãozinho com farinha diário na presença de Deus. Porque se assim fizer, perderá o equilíbrio de todas as vezes que Deus usa alguém de maneira extraordinária. Aqui nós podemos ver um Paulo sendo usado no ensino dos discípulos, em um espaço inédito de uma escola de filosofia, da propriedade desse tirano. Ele é usado na evangelização de Éfeso e a partir dali em toda a região da Ásia Menor. Finalmente ele é usado como um homem que Deus opera por intermédio dele milagres, sinais e prodígios tão extraordinários, no coração de uma das cidades mais importantes e mais influentes do império. Vocês vão ver nas próximas exposições, quando Paulo se despede dos presbíteros dessa igreja, em Atos capítulo 20, como é que ele descreve o seu ministério nessa amada igreja de Éfeso. Então esse tripé, ensino, evangelização ou proclamação e manifestação poderosa na vida de Paulo, era uma repetição, na verdade, do que o próprio Jesus já havia feito. O que Paulo fazia era o que Jesus fazia. Em Mateus capítulo 4, verso 23 a 25, o apóstolo escreve assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Olha se não é Paulo direitinho. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre todos os povos, ou entre o povo. Veja se não é exatamente o mesmo programa de governo ou programa de atuação ministerial que Paulo depois repetiu. O mesmo. O fator Éfeso é o fator Galileia. Paulo é bem sucedido porque repete Jesus. Diz lá em Mateus ainda, verso 23 a 25, que a sua fama corre por toda a Síria, e lhe trazem então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E o que acontece? E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Exatamente o que aconteceu com Paulo. Um pouco mais à frente, em Mateus 9,35, diz que percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades, exatamente o que Paulo depois vem a repetir. A pergunta que eu faço a mim e a você, chegando ao final dessa mensagem é: irmãos, se foi assim que Jesus fez, se foi assim que Paulo repetiu o que Jesus fez, se quando Deus usa extraordinariamente um homem ordinário, como Paulo, como eu, como você, de modo que há um equilíbrio na ação de Deus por meio dessa pessoa comum, se como aconteceu com Paulo, seguindo o modelo do próprio Filho de Deus, qual deveria ser a regra para nós, irmãos? A regra para nós deveria que Deus nos usasse de maneira extraordinária, mas de maneira equilibrada na missão da igreja, que cada um de nós precisa assumir. Quando eu fiz aquela pergunta no meio da minha exposição, já prevendo a objeção que possa passar na cabeça de alguém, dizer assim: mas Paulo é Paulo. Eu respondi dizendo: não, irmãos, Paulo era como nós, embora usado de maneira extraordinária por Deus. Hoje, o Paulo é você, o Paulo sou eu. E não nos cansemos de pensar dessa maneira, porque quando nós virmos como Deus usou uma pessoa comum como Paulo,
preparada poderosamente, certamente por Deus, nós veremos como Deus pode nos usar, poderosamente preparados, no contexto em que nós estivermos, no ambiente em que nós estivermos, na vizinhança onde nós estivermos, na faculdade, no colégio onde nós estivermos, no trabalho, com as pessoas com quem nós convivemos diariamente. É preciso entender, então, que o extraordinário que Deus quer usar com equilíbrio, Deus quer usar o quis ontem, hoje e continuará querendo sempre. A grande questão é, você está disposto a isso? A grande questão é essa. Recentemente eu lia um livro e dizia nesse livro que a grande tristeza dos dias atuais é nós termos uma igreja cristã como esta, que é uma congregação local da Igreja Cristã do Senhor, que quer viver, e que precisa viver de maneira sobrenatural, equilibrada, mas que é todo o tempo levada a viver de uma maneira ordinária e secularizada. O autor dizia naquele livro que, assim como cheiros ruins de fora da igreja podem entrar pelas frestas de um ambiente como esse, o cheiro ruim do secularismo, de uma sociedade que não acredita mais no sobrenatural, que não entende mais que há uma missão a cumprir, que existe uma transcendência, entra pelas frestas da igreja e tem feito os nossos corações serem contaminados por essa perspectiva saudosista. Isso era muito bonito naquela época, mas não por uma perspectiva realista de que Deus quer usar ainda hoje cristãos como eu e você, dessa maneira como usou Paulo. Se tudo aquilo que Paulo vivenciou, eu e você vamos vivenciar, é uma outra questão. Se você vai ter um ministério, mesmo não sendo um apóstolo, que Paulo teve, é uma outra questão. Mas que você deve ter a perspectiva de dizer assim como Deus usou Paulo, de maneira poderosa e equilibrada, Ele pode me usar, isso aí não é uma outra questão. É a questão que eu lhe trago nessa manhã. Que Deus possa instigar o seu coração a dizer assim, eu quero viver de maneira extraordinária a minha vida ordinária. Eu quero viver de maneira incomum, poderosa, sobrenatural, mas equilibrada, essa vida ordinária que Deus me deu, como qualquer outro nesse planeta Terra nos dias de hoje. Que Deus lhe use, meu irmão, e que você não se paute pelo cheiro da mediocridade que o secularismo tem feito instigar a igreja para viver uma vida comum, sem transcendência, sem sobrenaturalidade. Que Deus nos abençoe. Amém.